Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo de número 5, e fala acerca do tempo da vinda do Senhor. Qual seria esse tempo estabelecido por Deus para a segunda vinda de Cristo? Então, nós no capítulo de número 5 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, nós lemos a seguinte palavra: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vistando-nos da couraça, da fé, da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Verso de número 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e uns aos outros edificai-vos, como também o fazeis. Diga amém. O tempo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que assuntos tais como este, muitas vezes não são bem-vindos a nós, porque nos confronta. E hoje eu tenho percebido que as pessoas não gostam de assunto que os confronta, que os traz para uma realidade de vida. Quando Paulo aborda esse tema aqui, ele confronta os irmãos da igreja de Tessalônica. Ele os confronta. Ele diz: olha, nós somos do dia e não das trevas. Vigiemos, pois, e não sejamos como os demais. E ele fala exatamente nesse capítulo acerca dos tempos e das estações dos tempos. Fala exatamente acerca da vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu não sei se para vocês que estão conectados conosco, mas para mim, este assunto da segunda vinda de Jesus
é o assunto mais importante da atualidade. Mais importante do que os atentados em Israel, mais importante do que a Covid-19, o seu tratamento e a vacina que está sendo aí distribuída. Muito mais importante do que a Bovespa ou a cotação do dólar em outras nações. Muito mais importante. Mas por que este assunto da segunda vinda de Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa? Porque diz a nosso respeito. Claro que quanto aos incrédulos, aos que não creem na segunda vinda de Jesus, porque tem aquelas pessoas que dizem, olha, morreu, acabou. Então eu tenho que usufruir desse mundo, eu tenho que aproveitar, eu tenho que a meu próprio bel prazer, usufruir o máximo que eu puder, porque a vida é vivida só uma vez. E ela diz que tem que usufruir a seu próprio bel prazer. Nananina não. Viver mesmo, nós viveremos na eternidade. Paulo escreveu à igreja de Corinto dizendo que se nós esperarmos de Cristo tão somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis pecadores. E não adianta você usufruir a seu próprio bel prazer desta vida aqui na terra, fazer o que diz lá em Marcos 8:36, o que aproveitaria ao homem ganhar ou granjear o mundo inteiro, nadar de braçada, aproveitar de tudo, mas ele perde o principal, que é a sua alma. Ele perde o principal, que é a salvação da sua vida. Então escute bem isso. Este assunto aqui, acerca da segunda vinda de Jesus, deve ser tratado com muita seriedade. Olha, esse assunto acerca da vinda de Jesus deve ser o assunto mais importante e debatido nesses últimos tempos. Para cada verso sobre a primeira vinda, existem 8 sobre a segunda. 1845 vezes no Antigo Testamento e 318 vezes no Novo Testamento. Foi feito recentemente uma pesquisa entre os americanos acerca do arrebatamento da igreja e da segunda vinda de Cristo, e 62% dos americanos acreditam na segunda vinda de Jesus Cristo, e 39% diz estar preparada para ela. E eu pergunto para você que está conectado conosco, você está preparado para a segunda vinda de Jesus? Ou seja, se ele voltar hoje, você tem absoluta certeza que vai subir cantando o hino da vitória? Ou você está na corda bamba? Ou você não tem esperança? Eu não sei não. Tem gente que diz, por isso que eu digo que esse assunto nos confronta. Tem gente que diz, quando você fala sobre a vinda de Jesus, se ele está preparado para ela, ele diz, sei lá, é Deus que sabe. Não, é você que precisa saber. Mas como é que se sabe? Se sabe vivendo o que está escrito, se sabe obedecendo a palavra, se sabe andando dignamente, se sabe obedecendo na íntegra a palavra de Deus. Isso não quer dizer que nós somos impecáveis, que nós não falhamos. Falhamos sim, somos pecadores, mas ao pecarmos, vamos nos dirigir naquela mesma hora à fonte do perdão, e Jesus vai nos perdoar e nos purificar,
e nos preparar para a sua vinda. Este assunto é muito sério. E eu estou assustado porque eu não ouço na mídia alguém falando sobre a volta de Jesus. Hoje o que se fala é sobre a pandemia. E você vê até cristãos compartilha coisas políticas, compartilha tantas coisas, mas não compartilha acerca da volta de Jesus. E eu quero até aproveitar aqui o ensejo para dizer, hoje foi feito no Brasil, hoje foi realizado no Brasil uma campanha de oração, o dia de jejum e de oração. E aí eu disse, deixa eu ver aqui, qual é a meta? Vamos orar, vamos estar orando por quê? Aí, prosperidade do Brasil. Para Deus resolver o problema do Brasil. Sabe qual seria a nossa campanha? E um dia de jejum e consagração a Deus, para que Deus toque no coração da humanidade, para se arrepender dos seus pecados. O povo precisa se humilhar. O povo não está precisando de prosperidade, não. Prosperidade tem tanto que o povo está até metendo a mão naquilo que não lhe pertence, estão roubando. Dinheiro tem até demais. O povo está precisando de arrependimento. Então teria que marcar um dia de humilhação, de saco e cinza, um dia de oração e de quebrantamento, de arrependimento, como João Batista diz: arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos dos vossos pecados. Estamos precisando de arrependimento para a nação brasileira e especificamente para o mundo. Sabe por que Deus permitiu a Covid? Não é porque Deus não está preocupado com esse mundo. Não é porque Deus é ruim, até porque a Bíblia diz que Deus é amor. Mas porque Deus permitiu uma pestilência, esta pandemia da Covid, que hoje afetou todo mundo, dando uma oportunidade para o planeta Terra se arrepender. Mas mesmo assim, a gente não entende o falar de Deus. Não entende. E parece que nós estamos vivendo os dias de Jeremias, quando Deus usou o profeta Jeremias para dizer: povo, 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 mas não usou esse termo, usou assim: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Terra, quer dizer barro, você vai se desfazer, se humilha enquanto é tempo. Então esse assunto aqui é de suma importância. Então, com todo o respeito que eu tenho ao senhor Silas Malafaia, mas vamos marcar um dia de humilhação para o Brasil, um dia de quebrantamento, um dia de confissão de pecados, um dia de busca pela presença de Deus e pela sua eminente volta. Prosperidade tem até demais. Está precisando a nação brasileira de arrependimento, é de um verdadeiro encontro com Deus. É isto que os brasileiros estão precisando, ter um encontro com Deus. Porque se tiver um encontro com Deus, todos os problemas do Brasil serão solucionados, melhor dizendo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então vamos marcar um dia de jejum, de consagração a Deus, para nos humilharmos, confessarmos os nossos pecados a Deus, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação brasileira, que está caminhando de passos largos para uma repentina destruição. É isto. E a Bíblia diz lá
no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. E se o meu povo, você é povo de Deus? Será que ainda tem nessa nação brasileira povo de Deus? Está escrito: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar. Vamos marcar um dia de humilhação, um dia de quebrantamento, de confissão de pecados e delitos. É isto que nós estamos precisando fazer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter, a gente precisa se converter. Se converter, porque hoje é fácil as pessoas culpabilizar as autoridades, os prefeitos, os governadores, os presidentes, eles que são culpados, é o presidente. E como as pessoas, eu nunca vivi uma época tão difícil como essa, que todo mundo entende de política, todo mundo conhece de religião, todo mundo sabe de tudo, mas não sabe que está indo para um abismo e para o inferno, e não se humilha. Não se humilha. Então, se converter dos seus maus caminhos. A nação brasileira precisa se converter. Mas para se converter, os homens precisam marcar jejum e oração para o arrependimento da nação. E não prosperidade. É arrependimento, é confissão de pecado. Se converter, até a igreja, até os cristãos hoje precisam se converter. Aí Deus disse: se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. O que vai acontecer? Perdoarei os seus pecados. E o resultado? Sararei a sua terra. Mas ali tem 5 condições. Primeiro, se o meu povo, o versículo está no condicional, que se chama pelo meu nome. 1. Segundo, se humilhar. Terceiro, orar. 4, buscar a minha face. E 5, se converter dos seus maus caminhos. Tem 5 itens para a gente praticar. Mas a gente está buscando prosperidade. Então, dá licença, né? Os grandes líderes religiosos desse país parece que não está com a Bíblia na mão. Porque o que a nação brasileira está precisando é de arrependimento. Saco e cinza. Se arrepender dos seus pecados. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então Paulo aqui exorta a igreja de Tessalônica, diz, acerca dos tempos e das estações dos tempos, nem precisa escrever para vocês já sabem, vocês são cristãos, você já conhece a palavra, está falando com a gente, não está falando com aqueles do mundo não, está falando com a gente. Eu não preciso escrever para vocês, por quê? Verso 2, porque vós mesmos sabeis muito bem. Vocês sabem, vocês conhecem. Mas será que a gente conhece mesmo? Será que a gente conhece? A ponto de nos preparar. Porque quando você conhece que vai chegar um grande dia terrível do Senhor, você se prepara para ele. Mas hoje você olha para a igreja, para os cristãos, tem gente que não está nem aí com a vinda de Jesus, não está nem preocupado. Porque tem crente que se continuar essa pandemia aí até 2030, ele distante da igreja, ele não está nem aí, irmão.
Ele não quer saber se tem uma necessidade de tomar Santa Ceia, de estar em comunhão com os irmãos, de estar ouvindo a palavra do Eterno. Eu disse aqui na Santa Ceia passada que tem gente que quando sai um decreto do governo aí, vai ter que fechar as igrejas, tem aí um lockdown, ele liga pra gente comemorando. Viu aí, pastor? Viu? Vai ter um lockdown, vai ter aí, pastor. Ele está comemorando. Eu olho assim, meu Deus, ele está comemorando. Mas aí você vê eles andando aí pelas ruas, mas está comemorando, irmão. Ele tinha que estar chorando. Pastor, mas o senhor viu aí que tristeza, eu não vou poder ir no culto, pastor, eu não vou poder ir buscar Deus, ouvir a palavra, pastor, estou tão triste. Mas ele passa a informação para a gente, comemorando. Pelo amor de Deus, que dias é estes que nós estamos vivendo? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Como ladrão de noite não quer dizer especificamente que Jesus vai vir à noite, porque Jesus vai vir buscar a sua igreja em vários horários. Por exemplo, se ele vem buscar para os brasileiros à noite, para o Japão lá, os japoneses, vai ser de dia. Para outros países que tem diferença de fuso horário, de 4 horas, 6 horas, 2 horas. Por exemplo, agora lá nos Estados Unidos é 2 horas a diferença. Ou seja, agora lá é 6:30. 18, agora está uma, né? Que tem agora está uma. Mas então Jesus virá em vários horários ao mesmo tempo, hein? Ao mesmo tempo. Não está pensando, ele vai vir à noite para os brasileiros, aí vai ter que esperar chegar à noite lá para o Japão para buscar. Vai vir ao mesmo tempo. Então, quando se fala noite aí, e traça o perfil aí do ladrão que vem para roubar à noite, mas ladrão rouba de dia também. Eu já vi ladrão roubar de dia, você já viu? Ladrão rouba de dia também. Ele rouba de dia, claro que mais à noite, mas ele rouba de dia também. Agora preste atenção, noite aí é pelo estado das pessoas, porque noite é trevas, é escuridão. Noite é escuridão. Então se ele vem, vai encontrar muita gente na obscuridade, ou seja, nas trevas. Então por isso que diz, vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E o verso de número 3 diz: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. E diz a Bíblia, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, quando os homens acharem que estão seguros, quando os homens dizerem, o nosso governo está prosperando, então não pense que Jesus vem em tempo de prosperidade. Jesus vai vir em tempo de escassez, provando os verdadeiros cristãos, que mesmo na dificuldade, mesmo na pandemia, está crente, está conectado com Cristo, está firme, resoluto e forte na sua esperança com Deus. Jesus não virá em tempos assim, de tanta prosperidade. Quando os homens achar que estão alcançando tanta prosperidade, a Bíblia diz, então lhe sobrevirá repentina destruição. Olha aí, os dias que nós estamos vivendo. Veio o coronavírus e está destruindo tudo. Vai destruindo todo o dinheiro das nações e a saúde das pessoas, e vai ceifando vidas. Isso é cumprimento da palavra. Nós não estamos às cegas. Jesus
nos deixou grandes profecias bíblicas a respeito da sua vinda. Uma delas está em Mateus capítulo 24, verso de número 37. Olha o que Jesus disse lá. Ele diz: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aí diz: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles viviam uma vida tranquila, a seu próprio bel prazer, uma vida regalada, uma vida esplêndida, tranquilo, até o dia que Noé entrou na arca. Mas o verso 40 diz: e não perceberam, verso 39, e não perceberam, até que veio o dilúvio. O dilúvio para eles foi como acontecerá, ou será como acontecerá para nós a vinda de Cristo. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a alguns, né? A todos. Aí Jesus conclui: assim será também a vinda do Filho do Homem. Tem gente que não gosta de palavra que os confronta, que não aceita. Pastor está pregando para mim, só falta olhar para os meus olhos, porque está pregando para mim. Na igreja, eu estou em casa e o pastor está pregando. Eu estou pregando a verdade que você precisa ouvir. A Bíblia diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O versículo de número 4 da nossa leitura é extraordinário. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, na obscuridade, na escuridão. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. E está escrito: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Por quê? Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus veio, mas o povo estava em treva. Mas Jesus veio como a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá, disse Jesus, a luz da vida. Então Paulo estava concreto, condensado, mais do que certo e convicto. Ele diz: mas vós, amados, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Por isso que eu estou dizendo aí que as trevas aí não é a obscuridade da noite ou das noites, não, mas o pecado das pessoas, a vida que elas vivem, fazendo as coisas às escondidas, desobedecendo a Deus. Então eu digo: vocês não estão em trevas, porque se vocês estivessem, vocês seriam surpreendidos como o ladrão que vem de noite. Aí o verso de número 5: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Oh, aleluia! Nós somos do dia. E no dia tudo você vê. Nós estamos com a luz acesas aqui. Se eu pedir ao porteiro e ele ir lá no interruptor ou na chave geral, no disjuntor geral, e desligar lá, vai ficar tudo escuro. Você que está conectado conosco nem vai conseguir me enxergar, escuro. Mas a palavra de Deus tipifica o escuro como a vida pecaminosa que a humanidade, que os seres humanos estão vivendo. E aí fica culpabilizando A, B e C. Oh, a nação,
Olha o presidente, não tem nada que criticar presidente, isso e aquilo. A Bíblia diz assim: do que queixa, pois, o ser vivente. Está lá em Lamentações de Jeremias. Do que queixa, pois, o ser vivente? E aí tem uma resposta: cada um queixa-se dos seus próprios pecados. É isto, ou é disso que nós temos que nos queixar, dos nossos próprios pecados e delitos. Preste bem atenção, vou caminhando para o final. O versículo de número 6: não durmamos, pois, como os demais, os que estão nas trevas, os que não andam na luz, os que não servem ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que não guardam e que não amam esta palavra. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ter sobriedade. O que é sobriedade? Cautela, estar acautelado, prudente, como as virgens prudentes. Elas não dormiram, tosquenejaram todas, mas não dormiram. Mas na hora H, elas tinham o azeite nas lâmpadas. Tem azeite aí na sua lâmpada, meu irmão? Tem azeite? A lâmpada está acesa ou já se apagou? Acerca de dormir, me vem ao coração Romanos capítulo 13, versículo 11. Olha o que diz. Romanos 13, versículo de número 11. Eu digo isto, conhecendo o tempo. O mesmo apóstolo Paulo, ele conhecia o que? O tempo. Você conhece o tempo que nós estamos vivendo? Eu conheço. Esse tempo é o tempo da volta de Jesus. É o tempo que nós estamos vivendo. E para mim, é o último tempo. Porque primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo 18, diz: filhinhos, é já a última hora. Vocês sabem que há de vir o anticristo. E também agora se tem feito anticristo, porquanto nós já conhecemos que é a última hora. Se João escreveu isso há mais de 2000 anos atrás, que era a última hora, já pensou se ele fosse escrever essa epístola hoje? Ele diria: é o último minuto. Último minuto. Ele falou a última hora, último minuto. Então, voltando lá, Romanos capítulo 13, versículo 11, olha o que diz: eu digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Olha para cá, acorda, irmão, acorda, igreja. O Espírito Santo está falando com você. Acorda, irmão. Você que está aí no estofado da sua casa, que não consegue se ligar numa live da tua igreja, que fica distraído, que fica com a televisão ligada e diz que está cultuando a Deus virtualmente. Acorda, irmão, acorda. Que dias difíceis que nós estamos vivendo. Você procura os crentes da igreja na live, você encontra 2, 3. E tem gente que dá uma entradinha. Eu estava dizendo aqui, como... Aqui não é Big Brother não, meu irmão. Ele dá uma espiadinha e cai fora, só para marcar presença. Só para dizer, eu estive na live. Fica igual a minha mãe, que com certeza aí está agora, quando ela não aperta lá e clica errado, coitado, e demora para voltar novamente, ela fica conectada. Um abração, mãe. Hoje mesmo ela disse, meu filho, conversando com... Eu falo com a minha mãe todos os dias. E ela diz, meu filho, morrendo tanta gente, né? Eu estou crendo que Jesus está voltando, meu filho.
Eu falei: é isso mesmo, mãe. Jesus está voltando. E nós precisamos estar preparados. Então Paulo estava preparado. Por quê? Porque ele conhecia o seu tempo. Ele conhecia o seu tempo. E ele diz: eu estou dizendo isso para vocês, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Mas por que, irmão Paulo? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Faz quanto tempo que você é evangélico? 10, 15, 20, 50 anos? Não faz menos tempo agora a vinda de Jesus do que quando antes você aceitou a fé? Você faz 3, 4 anos na igreja? Está mais perto a vinda de Cristo do que quando você aceitou a fé. Então, voltando aos Tessalonicenses, no verso de número 6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vamos vigiar, gente. Tá? Vamos vigiar. Hoje parece que a multidão vai seguindo a multidão. Tem aqueles que Maria vai com as outras. Não é porque alguém está dizendo isso que eu vou concordar com ele. Não. Cuidado para você não ir com a multidão. A Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Cuidado, vigia, varão. Vigia, varoa. Cuidado. Nós temos sido mais político que cristão. Às vezes é necessário o pastor se posicionar, falar alguma coisa sobre política. Mas o meu alvo é salvação, é Cristo. Cuidado, minha irmã, meu irmão, para você não se tornar um político por conta própria. E aí não tem outro assunto na sua agenda, a não ser coisas do mundo, coisas dos homens. E aí você pega uma coisa aqui e vai amaldiçoando outra ali, e vai coisando isso, e daqui a pouco você esquece do alvo, que é a salvação. Verso de número 7. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas tem os cachaceiros de plantão que dormem. Na verdade, dorme, ficou 24 horas bêbado. Conheci um homem que ele deitava bêbado e acordava bêbado, cambaleando. E já ia para a porta do bar. Isso Paulo está falando no sentido espiritual. Tem gente cambaleando na fé. Tem gente aí embebecendo-se, bebendo todas e por conta própria, e diz: não, eu tenho que aproveitar aqui o mundão, porque a vida é uma só, e eu não tenho 7 fôlegos, 7 vidas, e por aí vai. Nananina, não, cuidado, Jesus está voltando. Versículo 8 diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. Vestindo da couraça da fé. Que mais? Vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete, ali numa tradução, no lugar do amor está caridade, né? A caridade é o amor colocado em prática. Ali já está mais autêntico para você entender que a gente tem que se revestir da couraça da fé e do amor, né? A caridade, que é o amor colocado em prática, e tendo por capacete o quê? A esperança de morar no céu, a esperança da salvação. A gente tem que colocar esse capacete da salvação. Capacete. Você vê a importância quando o motoqueiro choca-se com um carro, com um poste. De repente ele até morre,
mas a região da cabeça, de repente, não sofre fratura. Aí quebra o pescoço porque o capacete é daqui para cima. Mas de repente se salva pelo menos a cabeça. Corre menos, motoqueiro. Você que está conectado conosco, corre menos, tá? As possibilidades de acidentes são menores para quem corre menos, tanto de carro como de moto. Agora, finalizando, põe esse capacete da salvação na sua cabeça. Que mais, pastor? Verso seguinte: porque Deus não nos destinou para o inferno, para a ira. Ira aí é o dia da ira do nosso Deus, do furor do nosso Deus, que ele diz que vai descansar o seu furor, da ira, é o tormento lá na eternidade, é a separação definitiva, é a vergonha e desprezo eterno. Então, Deus não nos destinou para o inferno, para a ira, mas para quê? Para a aquisição da salvação. Por quem? Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que está escrito, que morreu por nós. Que maravilha! Para que quer vigiemos, quer durmamos. É uma forma de expressão. Vivemos juntamente com Ele. E o verso seguinte: pelo que exortai-vos. Por isso que eu digo, eu gosto da palavra exortativa. Ela me ensina, ela me esclarece, ela me julga. Pastor, mas julga? A Bíblia diz que quando nós somos julgados pela palavra, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Eu gosto da palavra exortativa, admoestativa, que me corrige, que me confronta, Thaís, que fala comigo. Agora esse pãozinho quente, um leitinho, um mingauzinho, uma papinha, esse negócio não é comigo não. E nem com um cristão que quer ir morar no céu. Crente que quer ir morar no céu é feijoada, é mocotó, é carne seca com farinha e bastante pimenta, né, irmão? José Mário. É isso aí. Esta é a comida forte. Então, a Bíblia diz, verso 11: pelo que exortai-vos uns aos outros. Está vendo? Você deve exortar o seu irmão. E ele tem que te ouvir. Ele tem que parar para te ouvir. Se ele não aceitar, é problema dele. Hoje você não está podendo falar a verdade nos púlpitos das igrejas, e nem individualmente. Você fala a verdade, a pessoa vira a cara para você. Eu não vou falar. Essa pessoa está falando mal de mim. Falando mal, não está falando bem. Mas me confrontou, me deixou dodói, eu estou dodói, porque falou as verdades que você precisava ouvir. Eu gosto quando eu ouço a verdade. Então a verdade nos confronta. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Edificai. Ou seja, o irmão está andando meio torto, vacilante, com os joelhos desconjuntados. Aí a gente vai pegar, irmão, vem cá, senta aqui comigo, eu vou te ensinar. Você andar certinho, você obedecer a palavra, você obedecer a Deus, você andar dignamente diante de Deus. Edificar a vida dessa pessoa, como também o fazei. Vamos ficar em pé. Alguns irmãos que participam dessa live e nos ajudam a fazer essa transmissão acerca dos tempos e das estações dos tempos da vinda do Senhor. Olha para cá, nunca a volta de Jesus esteve tão próxima como agora. Eu sei que tem muita gente, Thaís, que não acredita, mas é responsabilidade nossa falar.
Tem muita gente que não acredita. Ah, isso é história da carochinha. Ei, irmã, isso é história da carochinha. Eu não creio nesse negócio, não. Vai lá para o céu, comedor de feijão? Ah, que é isso? Que é isso? A pessoa não acredita. Eu tenho certeza que tem muitos que estão ouvindo, que nem acreditam no que eu estou falando. Mas tem aqueles que nesse momento estão diante do Senhor, dizendo: Senhor, venha logo. Aleluia. Eu estou pronto para subir. Eu estou pronto para subir. Venha logo, Jesus. Venha logo. Que Deus abençoe você.